Pessoal, agora dando complemento aos nossos vídeos, nós falaremos sobre a associação mista. Então agora eu tenho uma associação de resistores que ela contempla as duas características. As características de uma associação série e de uma associação paralelo. Se vocês observarem, vocês verificarão que eu tenho 3 resistores nesta associação. Uma associação, 2 resistores estão em paralelo, que são o R2 e o R3. Vocês veem que eles são conectados por cima e por baixo. E eu tenho o resistor R1, que está em série com o paralelo de R2 e R3. Bom, professor, ele está em série com paralelo? Sim. Se eu redesenhar o circuito, eu tenho o R1, aí eu vou ter o paralelo do R2 e do R3. Aqui é o A, aqui é o B. Então eu terei o resistor R1 em série com o paralelo. Professor, em série com o paralelo? Sim. Vocês observem que se eu achar o resistor equivalente do R2 e do R3, né, se eu achar o equivalente, esse aqui é o em vermelho, é o resistor equivalente. Se eu achar o equivalente, vocês verifiquem que ele vai ficar em série. Ele vai ficar em série com o R1. Então, se eu achar o resistor equivalente ao R2 e o R3, né, aos substitutos de azul, boto um resistor somente equivalente. E ele vai ficar em série com o R1 e com o R1, né? Então, vou ter o REC deles em vermelho, em série com o R1. Então, qual é o macete para vocês fazerem esse tipo de cálculo de associação? É sempre começar pelo fim do circuito, pelo fim da associação. Se vocês começarem pelo meio, pode ser que dê problema. Às vezes você tem que fazer uma intervenção e resolver algum cálculo que esteja no meio do circuito. Mas só se você julgar necessário, tá? Só se julgar necessário. Bom, mas vamos lá. Então, o que eu tenho que fazer nesse momento? Eu tenho que fazer o cálculo dos resistores que estão no final da associação. Então, tenho aqui, 2 resistores em paralelo, R2 e R3. Então, eles estão no final da associação. Eu vou resolver, primeiramente, esses 2 resistores, tá? Então, são 2 resistores em paralelo. São 2 resistores iguais ou 2 resistores diferentes? São 2 resistores diferentes. Não vou usar aquela formulazinha. O REC, vou chamar de REC 1, é igual a R2 vezes R3 dividido por R2 mais R3. Então, meu REC será igual a 3 vezes 7 dividido por 3 mais 7. Vai dar 21 e aqui 10. Então, a minha resistência equivalente, ela será igual a 2,1 ohms. Então, o que a gente verifica? Que, olha, eu redesenho, né? E esse resistor vermelhinho, ele equivale a 2,1 ohms. Então, eu vou efetuar a substituição. Então, agora eu terei o R1 em série com o REC 1. Em série com o REC 1. Estando em série, eu apenas efetuo a soma. Né? Eu apenas efetuo a soma. Né? No registro da associação série, eu somo para encontrar
a resistência equivalente. Então vamos lá. Meu REC, resultado final agora, será igual a R1 mais o REC1, que é o que eu calculei agora. O REC será igual ao R1, que é igual a 1 ohm, mais 2,1. Então, meu REC é igual a 3,1 ohms. Tá aí o resultado da minha resistência equivalente, ok? Então, esse é um tipo de associação mista. Eu poderia ter outras associações. O que vocês têm que guardar na cabeça é o seguinte: de preferência, sempre começar pelo final do circuito, até porque você tem aqui o R1 em série com R2 e R3. Então, primeiro você tem que resolver isso aqui para poder fazer a série. Tá? Não tem como fazer o R1 primeiro com R2, não tem como, porque o R1 ele não está em série com o R2 e nem está em série com o R3. O R1 ele está em série com o paralelo dos dois. Então tem que encontrar o paralelo para poder calcular a minha associação com o R1, ok? Vou colocar uma outra associação aqui agora para a gente poder trabalhar. Bom, vou pegar uma outra associação, também mista, né? Vou desenhar aqui. Vou colocar aqui agora um paralelo. E vou colocar dois resistores em série. Vamos fechar aqui. Bom, aqui eu vou chamar o início da associação de A, o final da associação de B. Bom, R1, R2, R3 e R4. Vou colocar os valores aqui. Vou colocar aqui 3 ohms. 7 ohms. E aqui eu vou colocar 1 ohm com 1,1 ohm. Então agora eu tenho a minha associação mista. Então vamos analisar a nossa associação. Vamos analisar a nossa associação. Vamos ver o que a gente tem nessa associação. Bom, de cara, olhando, eu vejo o R3 e o R4, que eles estão em série entre eles. O R1 e o R2, eles estão em paralelo entre eles. Agora, e o R2, ele está em série ou em paralelo com o R3 e com o R4? Não. Vejam que esse terminal do R2, ele está ligado, até está ligado no R3. Tem gente que acha que, por ter um nó aqui, ele está em paralelo com o R3. Mas para que o R2 esteja em paralelo com o R3, o outro terminal do R2 tem que estar ligado no R3. E não está. O outro terminal do R2 está ligado no R4. Então não tem em paralelo nem o R2 nem o R1 com o R3 ou com o R4, né, que está na mesma condição. Porque o outro terminal do R4 está ligado no R3 apenas. Então eu caracterizo a série do R3 com o R4 e tenho um paralelo do R1 com o R2. E eu fico travado, não consigo efetuar esse cálculo. Então se eu fizer análise, bom, eu tenho
aqui essa série e esse paralelo. Observem esse caso. Eu posso resolver essa série? Até posso resolver essa série. Eu posso resolver esse paralelo? Até posso resolver esse paralelo. Mas se eu resolver o paralelo, vai ficar um resistor e uma série mais adiante. Eu não consigo calcular, tá? Eu não consigo calcular. Se eu calcular essa série, aí eu vou ter um resistor, né, equivalente aos dois, e os três vão ficar em paralelo. Posso fazer da outra forma? Posso calcular esse paralelo, aí vai ficar um resistor e a série dos outros dois. Eu tenho que resolver a série e encontrar o paralelo. Posso. Vocês que escolhem como fazer. Só que fica mais confuso. Eu volto a dizer, prefiro que vocês façam como? Achem essa série e resolvam para dentro, ok? E assim eu farei. Vamos achar aqui o equivalente do 2, do 3 e do 4, né? Que eu vou chamar de REC 1. Então, o equivalente do 3 com 4 é a soma, porque eles estão em série. Então, o REC 1 vai ser igual a 1 mais 1,1, que é igual a 2,1 ohms. Que é igual a 2,1 ohms. Então, o meu REC 1 vai ser igual a 2,1 ohms. Então, eu terei agora uma associação toda em paralelo, né? Se eu redesenhar para vocês, eu terei uma associação toda em paralelo com AB, esses valores aqui, do R1 com 3 ohms, o R2 com 7 ohms, e aqui o REC 1, que equivale a 2,1 ohms, né? Que equivale a 2,1 ohms. Então, eu posso fazer agora essa associação. Posso usar aquela fórmula do 1 sobre REC é igual a 1 sobre REC 1 dividido por 1 sobre REC 2 dividido por 1 sobre REC 3. Tá? Eu posso fazer de 2 em 2. Qual é a novidade aqui? Eu posso fazer esses dois, depois posso fazer os outros dois, né? O REC deles com os outros dois. Então, eu vou fazer primeiro, esses dois aqui. Então, uso a fórmula para 2 resistores apenas, tá? Uso a fórmula para 2 resistores apenas. Então, farei esses outros dois. O R1 e o R2 primeiro, paralelo dos dois. O REC, vou chamar de REC 2, é igual a R1 vezes R2 dividido por R1 mais R2. Então, esse REC 2 vai ser igual a 3 vezes 7 dividido por 3 mais 7, que é igual a 21 sobre 10. Então, o REC 2 é igual a 2,1 ohms. A gente já até sabia, né, que era esse valor, porque foi o exercício anterior, tá? Foi o exercício anterior. Então, eu já até sabia que daria isso daí, né? Eu botei, na verdade, para ficar mais fácil da gente observar isso. Então, agora, vamos redesenhar o circuito. Por quê? Porque eu vou substituir esses dois resistores por apenas um resistor. Eu terei um resistor que será o REC 2 e o outro resistor que é o REC 1. Né? Então, se eu mostrar aqui para vocês,